Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Olha, já adotamos esse novo formato. Se der alguma coisa errada no vídeo, é porque eu estou testando o OBS. Se não der certo, reclama com o somatório, porque ele que me deu umas dicas, tá? Se der certo, aí eu que acertei. É isso aí. Eu sou o João Brito, seu host do Cubicast favorito, tá? E hoje nós temos a ilustre presença, tá? Que já tentei que ele participasse de algumas vezes, mas finalmente conseguimos. E o Adonai participa, ele tá aqui. O Adonai, que faz parte do nosso time de engenharia aqui na GetUp, né? Adonai, se apresente para nosso público. Eu sou Adonai, para quem me conhece aí, um salve. Eu estou aqui na GetUp ajudando o pessoal no Kubernetes a toda, 100%. Trabalho com isso aí já faz uns 6 anos, conheço um pouquinho só, tenho muito para aprender ainda, aprendo todo dia um pouquinho aí com o pessoal. Vamos lá, vamos conversar sobre... Nós vamos conversar hoje sobre Service Mesh. Cara, que talvez seja o assunto mais hypado e talvez o que tenha permanecido no hype por mais tempo, né? Polêmico. Cara. Pô, os caras começaram com essa história mais forte, assim, esse hype, tipo 2018, 2019. E já estamos aqui na temporada 2 de 2021 e de 2020, segunda temporada de 2020, e ainda estamos nessa, né? De Service Mesh. Então, vamos ver. Primeiro desafio. Será que, em poucas palavras, uma ideia assim do que o Service Mesh é? Então, o nome Service Mesh é novo para muita gente. Para a gente que é sysadmin, João, lá de 30, 40 anos atrás. O Service Mesh nada mais é do que o que a gente sempre fez a vida inteira, cara, que é garantir segurança entre todas as fronteiras do nosso data center. Lembra quando a gente colocava firewall, colocava regrinha dentro do sistema operacional, né? Colocava, só pode sair, só pode conversar com máquina X, só conversa com máquina Y, só pode sair HTTP ou HTTPS, só pode chegar naquele serviço, tal outro serviço. Então, o Service Mesh, cara, nada mais é do que uma nomenclatura nova, é que nem o SRE. O SRE nada mais é do que o operador do NOC. Simples assim. É o sysadmin de sempre. É o sysadmin de sempre. Tem um estado de evolução que veio para cá, a gente acompanha, evolui. O nome mudou e algumas responsabilidades morreram, porque não são mais cabíveis, e as outras nasceram mediante o quadro que a gente tem hoje. Né? Se a gente está falando de Kubernetes, o Service Mesh se encaixa com o que a gente fazia em segurança no nosso ambiente tradicional de TI, com máquinas, com rede, com data center, com acesso e tudo mais. Da hora. Isso me lembra a primeira frase no Kubernetes Up and Running, né? Saudoso Kelsey Hightower, Joe Beda e Brendan Burns. Saudoso, parece que os caras morreram. Não morreram não, pô, os caras estão aí. Então, que a primeira frase tem assim, Kubernetes is like old infrastructure without the old. Então, exatamente. Isso, cara, IP é IP, é exatamente o que você falou. A gente subiu o firewall lá com tudo não e abrindo umas e vai abrindo aos poucos. É isso. Essa é a melhor prática, né? Tudo não, para depois abrir só o que precisa. Isso. E sobe com tudo não numa cesta. Já sei aquele final de semana top. A gente agradece quem não faz isso. Legal. Então, então tem um lance, já que o Service Mesh nada mais é do que o que a gente já fazia, né? Talvez tenha um conceito dentro dele que eu gosto bastante, que é o Zero Trust.
que... O Zero Trust Security, né? Zero Trust Security. Que... Não confio em ninguém até que me diga o contrário. Exato. Tipo, mesmo estando na minha rede. Mas será que isso não traz não só uma complexidade, mas uma barreira a mais? É o seguinte, antigamente a gente fazia o quê? Como você falou, a gente subia um firewall com 0 portas abertas para 0 lugar. Ninguém entrava, ninguém saía. Só quem tinha acesso ao console. Hoje, a gente mete uma regra de rede, lá, um network policy, que pode fazer a mesma coisa. O Zero Trust Security do Service Mesh usa algumas outras coisas para fazer exatamente a mesma coisa. Ele fecha o tráfego para você sair ou para você entrar e só acessa quem você quer. Né? Existem diferentes abordagens de diferentes Service Meshes. Um que eu gosto bastante, que você sabe, é o Linkerd. Ele não é intrusivo. Você sobe ele dentro do teu cluster, ele não é intrusivo a ponto de parar nada. Já, por exemplo, se você sobe um Istio e você coloca aquele namespace para ser gerenciado pelo Istio, automaticamente muita coisa para de funcionar. Ou seja, ele tem um certo nível de intrusão. E talvez isso leve ao medo que muitos de nós temos em colocar um Service Mesh dentro de um ambiente produtivo, que é uma coisa que precisa ser muito bem estudada, ser pensada, desenhada e ser feita antes de colocar os deploys em produção, de colocar o teu ambiente em produção de verdade. Então, nunca é legal você pegar o ônibus andando e ir lá e trocar a roda. Não, monta a roda, monta o eixo, bota a carcaça em cima do chassi e bota o bichinho para rodar. Show. Então, esse é o maior medo, né? Porque tem não só um hate, assim, eu acho que não tem um hate, mas um medo mesmo da galera de colocar Istio ou Service Mesh, qualquer um deles, né? Mas talvez o Linkerd é o segundo colocado, né? O Istio tem uma grande parcela aí do mercado ou do marketing do mercado. Esse é o maior medo das pessoas de colocar em produção. Toda vez que eu testei, ele sobe, trava tudo. Mas talvez é por falta de conhecimento ou porque é assim mesmo, sobe com tudo não. Exatamente isso. Exatamente isso, João. É por isso que a gente tem 2 tipos de abordagem quando vai escolher e implementar um Service Mesh. Teu cluster está rodando? Tem o workload produtivo nele? Faz isso no ambiente apartado na escolha do seu Service Mesh. Faz no exercício. Nunca é legal você chegar em produção e já subir um produto que vai impactar tanto em performance do que já está rodando, como na conectividade do que você tem ali, que precisa conversar. Muitas vezes a gente pega clusters multi-tenant, e eu tenho por aqui, onde você insere um Service Mesh e ele, dentro do namespace, ele automaticamente começa a bloquear as conexões de outros namespaces, porque tem microserviços diferentes que servem um ecossistema muito maior, e aquela falta de TLS, por exemplo, que é um dos componentes básicos dele, do Service Mesh, vai deixar de funcionar. Entendeu? Já o Linkerd, por exemplo, não faz isso. Ele deixa você conversar sem o MTLS nativamente. O Istio não, você tem que configurar isso depois que instala, ou seja, ele vai ter um tempo até você dar o comando certo, preparar o manifesto certo e aplicar. Tá. Mas aí, eu tenho outra pergunta. Já não estava, para quem já escreveu, né, e já estava tudo quebrado em microserviço, e já dava uma complexidade alta e tudo mais, né? Tem tanta complexidade mais, assim, tem muito mais complexidade para ser adicionada ainda por cima, e colocar o Service Mesh? Não, cara, acho que é um pouco de... A gente, nós como sysadmins, como DevOps, como SREs, nós precisamos de conhecimento antes de aplicar a ferramenta. É exatamente o que você falou na pergunta anterior. É um pouco de falta de conhecimento que leva a gente a ter medo da coisa. Todo mundo tem medo de disco voador, porque ninguém sabe o que é um disco voador.
A gente tem medo de Service Mesh porque a gente não sabe o que ele vai fazer lá dentro. Se bem que podia vir um disco voador buscar nós, né? Salva nós. Entendeu? Se você entender como o Service Mesh funciona, aquele que você escolheu, como ele funciona, como ele adentra dentro do cluster, como é que ele se comunica com API, como é que ele faz para todas as fronteiras de todos os workloads se comunicarem, você automaticamente, esse medo diminui ao ponto de você ter a coragem, ter simplesmente a capacidade de digitar o comando e entender o que está acontecendo. E se tem alguma coisa de errado acontecendo, você, com linha de comando, naquela interação com o Service Mesh, você consegue entender e resolver. Né? Mas aí, então, entra um outro lance. Então, talvez a barreira é que você precisa dominar o Kubernetes e dominar o Service Mesh. Entender de segurança. Entender assim, não, o Service Mesh você só precisa entender os meandros dele, porque todos eles fazem as mesmas coisas, né, basicamente. Sim, é uma adaptação. Alguns têm uns features a mais e tem a curva de aprendizado disso. Né? Mas aí, muitos sysadmins aqui, hoje em dia, são nada mais do que advanced users. Né, uma pequena parte, mas quem já conhece, quem trabalhou com data center legado lá atrás, vai fazer a analogia com os componentes de um Service Mesh e vai saber tratar um tipo de problema. Então não é uma questão, é coisa nova, que não está há tão pouco tempo assim, já tem aí uns 5, 6 anos que tem, mas é questão só de você ter tempo para estudar a ferramenta e o que ela faz. Aí você perde esse medo e vai embora. E tá, então, fora Kubernetes e redes e a própria ferramenta, né? Tem mais alguma coisa que a pessoa precisaria conhecer? Pô, eu falei tudo. Pô, né? Se a pessoa dominar isso, bom, ela praticamente dominou o mundo. Não, então, Kubernetes, redes, né? Tem que ter um entendimento ali sobre redes, máscara, essas coisas todas. E você vai precisar, analisar né, pacote. Entender. E a própria ferramenta, né, que você adotou, porque aí entender sobre Service Mesh, mas também entender especificamente sobre essa ferramenta. Exato. E mais alguma coisa que você indicaria, assim, tipo, dá uma lida nisso, sei lá. Bom, é o tal do negócio, cara. A gente nunca trabalha sozinho. Né? Sempre tem uma equipe de desenvolvimento, sempre tem uma equipe de sustentação que está lá cuidando daqueles workloads, daqueles produtos dentro de um cluster. Então, a interação com esses times para entender como funciona a aplicação é um adianto. 50% do assunto aí. Porque, às vezes, nem os times que desenvolveram os workloads, os softwares, né, as aplicações, sabem como é que ela funciona, sabem quem que precisa conectar com quem, sabem que porta que precisa estar aberta, entendeu? Às vezes você fala que vai colocar um Service Mesh, o cara, mas eu não preparei minha aplicação para isso. Não precisa. O Service Mesh, ele trabalha ali do lado. É um sidecar, né? Na maioria das vezes. E acontece tudo a partir dele e para ele. Né? Então, além de conhecer segurança, rede, Kubernetes, é bom ter afinidade com o time que está desenvolvendo. Porque numa hora dessa você junta com esse time e entende quem precisa conversar com o quê. Entendeu? Isso é muito... Nunca trabalhe sozinho. É que nem mergulho. Nunca se mergulha sozinho. Sempre no mínimo acompanhado. Tá bom. Show. Tá bom. Você começou a falar um pouquinho sobre o TLS. Né? E eu vejo que uma galera chega até o Service Mesh justamente por causa disso. Talvez esse é o primeiro ponto. Assim, tipo, preciso de MTLS aqui no meu cluster. Service Mesh. Essa é a resposta padrão, então, tem que pôr Service Mesh, e aí? Para poder alcançar, de repente, o lance de segurança fim a fim. Isso falácia aí é uma ou coisa verdade? Que é uma falácia verdadeira. Ótimo. Porque é o seguinte, qual que é a preocupação das áreas de segurança hoje em dia? Eles não têm a visão que a gente tem de lá dentro do Kubernetes, como é que funcionam as coisas na maioria das vezes. Nem todos têm. E ninguém tem a obrigação de saber tudo mesmo. Nem dá. Então o cara de segurança chega assim para o pessoal pro SRE, pro DevOps, pro cara de infra, olha, eu preciso de
criptografia fim a fim, do meu WAF até o teu Ingress, que pode ser qualquer um, e do Ingress eu preciso conversar com a sua aplicação em SSL. É aqui que está o gap. Né? Nem sempre todo mundo coloca SSL do Ingress para dentro do workload, para dentro do pod. E aí o Service Mesh entra com um sidecar que ele intercepta e fecha toda a comunicação com ele e para ele, e ele sim implementa ali um TLS nativamente. Né? O que é importante lembrar, quando você sobe o Service Mesh, suba sempre com certificado com um tempo de vida bem comprido para você não ter problema de expirar. De expirar o certificado. E, cara, aquele gap entre um pod é composto de containers. Tem o teu container da tua aplicação e o containerzinho do proxy ali, do teu Service Mesh. Esse cara aqui, ó, eles conversam abertos, mas eles estão isolados dentro de um pod. Né? Até a hora que a gente descobriu o meio de entrar aqui nesse cara, nesse gap, a comunicação está fechada SSL. Porque ninguém chega no container da aplicação diretamente. Não tem mais como fazer isso com o Service Mesh implementado. Você vai bater sempre no proxy. Então você tem ponto a ponto SSL coberto, né? Mas existe aquele pequeno buraquinho ali dentro que ainda não se tem como entrar ali. Pelo menos a gente não conhece, né? Tá bom. Por enquanto, né? Só o pessoal que está mirando esse Bitcoin tá vendo. Por isso que é uma falácia verdadeira. Exatamente. Por isso que a falácia é verdadeira. Porque do teu WAF, da tua borda de rede até o pod, tá tudo SSL, tá tudo criptografado. E o Service Mesh garante que só quem vai falar com aquele cara é quem você liberou. Essa é a vantagem. Né? Agora, do proxy que está dentro do pod até o container de aplicação que estão dentro do mesmo pod, a comunicação ali roda clear text. Quem me garante que até o momento a gente não consiga invadir aquilo ali? Não vamos abrir essa janela. Vamos deixar ela fechada. Não, deixa. Eu acho que a gente podia até apagar isso. Não dá muita brecha. O cara é o editor, apaga os últimos 5 minutos. Não, verdade. Não, mas porque aí dentro do pod, né, os containers estão comunicando localhost, né? E sei lá, né, o que a gente vai fazer ali. Tá bom. Não vamos entrar nessa ainda. Mas você viu que é um assunto que quem conhece Kubernetes já pegou o pelo no ovo aqui. Dentro do pod são 2 containers em paralelo, só que um só conversa com o outro porque está fechado, né? A comunicação entra e sai a partir do proxy. Sim. E ali dentro? O que acontece ali dentro? Então, a segurança tem que ser vista do lado de fora, que é o que o Service Mesh está fazendo, mas também lá dentro do container. Bom, todo cara de segurança ia começar falando que a segurança em camadas, igual a cebola. A cebola é uma coisa triste, faz até chorar, cara. Será que é por isso que eles usam cebola? Que é para fazer o pessoal, os sysadmins chorarem. Tá. Então, falando um pouco mais do sidecar, então, já que a comunicação toda passa por esse cara, né, é daí que vem o lance do tracing. Que eu acho que é outro ponto, né, que talvez quem está correndo agora, quem está aparecendo mais agora é o OpenTrace, né, mas, em teoria, até ontem, OpenTracing é novo relativamente, então até ontem, mais ou menos, Service Mesh para ter o sidecar, para toda a sua comunicação passar por lá, e aí você poder ter trace. Mas, além disso, eu ainda tenho que mudar outras coisas, tipo, nessa hora, para o tracing, eu vou ter que modificar a aplicação ou não? Só colocou, funcionou. A grande vantagem do Service Mesh é essa. Você não precisa mexer na tua aplicação que está rodando hoje. Porque é exatamente o que o proxy, quando você instala, ele faz. Ele fecha o pod e só quem se comunica com o container da sua aplicação é o proxy, ninguém mais. Ele fecha. Ele mete uma regra de ptables, que aquele container ali dentro só conversa com outro container do proxy que está fechado dentro de um pod. Né? Então a gente tem uma camada de kernel rodando ali embaixo,
fazendo trabalho de comunicação fluida entre os dois. Tá bom. Então você não precisa mexer nada no teu container, cara. E esse cara, então, já que ele coloca regras de p-tables e tudo mais, mas você falou que o Linkerd não é intrusivo, né? Mas mas no âmbito do sidecar, aí ele vai ser, né? Porque ele vai ter que mudar a regra de p-tables, coisas do kubelet, da comunicação, tudo. Então, o Linkerd, diferente do Istio, ele fecha a comunicação ali com o teu container, mas se alguém precisar conversar com a tua aplicação, conversa, sem passar por ele, se não tiver SSL nas duas pontas. Porque o que é o TLS dentro do Service Mesh? O Mutual TLS, né? É o proxy com SSL no seu container e o container do outro namespace que precisa conversar com sua aplicação também tem também está mesheado, né? Está em malha, está em serviço de malha, está em Service Mesh. Então ele tem ali um SSL dentro de um proxy daquele container do outro namespace que vai fechar o SSL com esse cara. Então a comunicação entre os dois rolam criptografada. Alguém com o Linkerd, alguém pode por fora entrar no seu pod. E aí entra Network Policies, onde você vai fechar esse tipo de comunicação. Isso aqui, tá bom. Bom, pontos prós e contras, né? E já que o sidecar está tão próximo assim, né, a gente já falou em outros episódios aqui, mas um cuidado extra com essa imagem, com essa ferramenta que eu vou estar rodando, já que ela vai estar ainda mais dentro do meu cluster, né? Que é tipo Prometheus, assim, cluster wide. Até fiz piada com o Diogo hoje da gente... não, estou minerando Bitcoin aqui na stack de Prometheus, né? Então, ninguém nunca vai perceber que tinha um pod lá no meio. Minerando Bitcoin. Então, com o sidecar, né, poderia ser um malware, sei lá. Alguma coisa que está ali exploitando a minha aplicação, coisas do tipo. Então, talvez aqui, pro Service, mesmo para o Service Mesh, que é uma ferramenta de segurança, eu ainda tenho que escanear esse cara, né, ter certeza da ferramenta e tudo mais. É por isso que o Service Mesh é uma das coisas que você introduz dentro do ambiente Kubernetes para poder garantir segurança. Ele não vai te resolver os problemas do mundo, ele vai te dar uma visão, vai garantir comunicação segura, vai fechar junto com o Network Policies a comunicação para aquele ambiente, se precisar. O Istio, por exemplo, já tem as policies implementadas na camada dele. Então você não precisa ter um Network Policies trabalhando. Já o Linkerd não, é bom ter um Network Policies para garantir essa comunicação. O que o Linkerd vai te fazer é entregar uma visão de quem está se comunicando com quais endpoints. Por exemplo, se você tem um workload que fornece API, né, fornece as APIs, o Linkerd entra lá e ele te consegue dizer exatamente quantos acessos, qual que é os golden metrics de cada endpoint da tua API. Então você tem um /API /João, quantas requisições esse cara está tomando, qual que é os golden metrics dele, como é que está o tempo de resposta, quem que está se comunicando com ele, quem que está tomando pau para se comunicar com ele, e você ainda consegue colocar um circuit break, consegue colocar uma comunicação, controle de banda, uma comunicação para o teu cliente, dizendo assim, olha, estão disponíveis momentaneamente, ao invés do cara tomar um 500, um 400, então... O Service Mesh te ajuda nesse tipo de coisa. Aí as outras políticas que você pode implementar, cara, é um scan do código que está subindo no container, é um repositório de imagem que a gente tem aqui na GitHub que implementamos, onde você tem scan, você tem análise de conteúdo, o que está sendo colocado dentro do código. Você tem outras ferramentas que analisam se o código do cara não tem nenhum vazamento de dados, o cara não abre um backdoor, não abre alguma coisa do gênero. Então, é um conjunto de coisas que montam esse ambiente de segurança para você. Não é só o Service Mesh, não é só um repositório seguro, não é só um scan. São várias coisas. São algumas coisas. Legal. Tá bom. Eu fiz minha pesquisa, antes de vir aqui falar com você sobre isso,
para que não viesse desarmado, né? E eu sei sobre a sua paixão pelo Linkerd, né? E o seu ódio mortal quanto ao Istio. Mas eu fiz uma pesquisa, então, tipo, a gente tem vendors, né? Inclusive, então, a gente tem o Istio e o Linkerd, que talvez são os expoentes de Service Mesh, né? A gente tem opções pagas, né? Então tem o App Mesh, e a gente tem algumas outras opções, como o Kuma, né? O próprio Consul da HashiCorp, saudosa, um abraço para a HashiCorp. Paga nós, HashiCorp. Isso. Não, se mandasse uma camiseta só, já falava deles todo podcast. Só contei de Terraform, tá? O Consul não agrada, não. E até o que eu achei bem legal, que eu gosto do Traffic, né? E eles têm um que chama Mesh. Service Mesh. Eu conheço, eu só não conheço o Kuma, tá? Mas o Mesh do Traffic, ele se baseia na comunicação que o CNI, que o Traffic pode implementar dentro do cluster. Então já é uma vantagem. Dentre esses caras, onde que o Envoy se encaixa? O Envoy, cara, é uma compilação criada pelo Twitter lá em 2000 e lá vai fumaça, que eu não lembro o ano, né? E aí migrou, virou Envoy, o Istio abraçou o projeto e implementou com algumas melhoriazinhas bem pouquinhas ali dentro do Istio, que é mantido pela nossa gigante amada Google. Paga nós, Google. Que tem até uma história dentro do Istio aí, por causa da licença, né? Tem uma galera saindo fora. Bom, não conheço essa história aí não, mas não é que eu tenho ódio pelo Istio. Se até o Google tá abandonando o Istio lá no GKE, porra, por que eu vou seguir o Istio? Entendeu? O Linkerd, cara, é CNCF, ele não é intrusivo, ele é fácil de aprender, né? Ele tá em inglês, né? Não tá na língua 0 e 1, não tá. Você não precisa conversar com ele baixo nível. O Kuma eu não conheço, e o Mesh se usa do CNI, que o Traffic sobe dentro do cluster, cara. É uma coisa bem legal. Tem as vantagens de cada um, né? O Mesh do Traffic já está tudo meio que ali amarrado. Né? Talvez seja um ponto de uma boa solução, talvez precise de uma boa melhora, precise de algum entendimento melhor de como ele funciona, não é uma evolução. O Consul é uma puta ferramenta, só que você precisa de um cluster para rodar o Consul, um cluster para rodar não sei o quê, aí precisa de um monte de outras coisas para rodar outras coisas para rodar seu Kubernetes. A HashiCorp precisa pegar esses monte de componente, cara, tirar daqui, dali, e botar tudo num lugarzinho só ali, onde você consiga subir isso sem consumir mais do que 100 mili-CPUs, porra. É complicado. E o Linkerd não, você simplesmente sobe lá um Helm, sobe a aplicação e monta um namespace, dependendo se for ambiente produtivo, ele vai consumir qualquer workload que você bota. A monitoração tem custo, não existe almoço grátis. Não existe. Né? E a segurança do Linkerd, como do Istio, como do Kuma, como do Mesh, vai consumir um pouco de recursos do seu ambiente. Isso aqui é da hora. Tá bom. Então, para terminar, vou deixar 2 links na descrição aqui. Um é do LearnKate, que eles fizeram uma tabela muito boa de comparação entre os sensacional. Né? Inclusive, um abraço para o Matheus, que contribuiu lá e tá no Twitter. Assim, Matheusão. Top. E um outro, tem um blog muito top, que é blog.getupcloud.com. Tem um artigo muito bom sobre Service Mesh, que é um cara top, escreveu um tal de João Brito. Sensacional esse artigo ali hoje. Não, mas eu aproveito para agradecer a galera do Twitter. Tipo, eu tava meio sem ideia para continuar e a galera contribuiu, o artigo nasceu. Da hora. Então, para acabar de verdade, recomendações da semana. Putz. Convidados primeiro. Qual que é a sua recomendação para o pessoal
Filminho básico, pipoquinha da semana. Isso. Ó, cara, Expresso da Manhã, Netflix. Boa. É do cacete. Eu curto. E o bagulho é geladinho, eu tenho uns calor louco de vez em quando. Ajuda a dar uma refrescada. Chama Andropausa. Não, Andropausa nada. Tá bom. Cidade Invisível também, do Netflix, sensacional. E Sabrina, a bruxinha, também Netflix. Também Netflix. Sensacional. Netflix paga nós também. Netflix paga nós, mano. Cara, esse vai ser o podcast mais bem pago. Tá bom, show. Oferecimento. Aí, tipo, agora eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, tem mais 30 minutos de podcast. Show. Ó, eu vou indicar um filme que não é tão novo, que é Agentes da Uncle, em inglês é a mesma coisa, né? Que é um filme meio 007, assim, né? Com o Henry Cavill e mais um outro cara, não sei o nome, e com a Alicia Vikander, que é a Tomb Raider 2, porque é a Tomb Raider de verdade, é a Angelina Jolie. Um abraço para a Angelina Jolie. E... Não faz meu tipo, não, mas ela é uma boa atriz. Não, ótima. Bom, Malévola é demais, os dois. Malévola é show de bola, cara. E eu vi o trailer ontem do Cruella. Com a Cruella. E ela vai vir no Eternos, hein? Marvel. Olha aí, ó. Marvel hypado demais. E a WandaVision. A série é muito boa. Cara. Muito boa. É do caramba. Assiste. Muito boa. Se você não está assistindo, assiste. Desloga desse servidor aí, assiste. Deixa apitar. Deixa o PG dele tocar. Me chama para instalar o Linkerd aí, que eu tô cobrando alguns centavos aí por hora. E deixa comigo e vai assistir WandaVision. Boa. Tá bom. Pessoal, muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Acompanha a gente lá no Twitter, no nosso blog, todos os canais aí, Spotify, Deezer. A gente tá no Deezer agora. Tá, acabamos de sair. Esse é 4ª temporada, estamos em tudo quanto é canto. Beleza? Isso aí. Adonai, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, João. Tamo junto. Qualquer coisa pode chamar aqui. Assim que eu conseguir, eu te respondo. Um abraço, pessoal. Até mais. Falou, até mais.